Olá pessoal, antes de mais nada, um feliz ano novo, bem-vindo a 2023. E neste início de ano, a gente vai encerrar essa série falando sobre as 7 dimensões, né? Então, quem está acompanhando aí, viu o último vídeo onde eu falo de 5 dimensões. Então, agora a gente vai falar das duas últimas. E aí a gente encerra essa parte de dimensões. A gente vai ter uma ideia e vai chegar a algumas conclusões, né? E aí vocês vão vendo a parte prática de como a gente tem que entender as dimensões para entender o espiritismo. E até para entender a coisa polêmica dos extraterrestres, né? Então, vamos à primeira dimensão, espaço-tempo. Depois as 3 dimensões que nós bem conhecemos, né? Altura, largura e comprimento, né? Depois a frequência, então nós falamos da luz, e agora nós vamos dar mais 2 dimensões que faz a gente entender praticamente tudo que acontece no universo, entender de forma científica, de forma lógica. Né? Então temperatura, como as 6 dimensões. Então tudo tem uma temperatura e densidade. Essas 2 coisas ela tem muito a ver, porque todo o planeta, em qualquer lugar do universo, essas 2 coisas têm muito a ver. Todas essas 7 dimensões. Mas para explicar uma forma elíptica da órbita, até a transparência do vidro, do plástico, a gente tem que entender sobre temperatura e densidade, né? Então, temperatura todos nós conhecemos muito bem, né? Então, se não for isso na equação, a coisa não dá certo, né? Então, por que, por exemplo, que um planeta não gira redondinho em forma do Sol? Porque quando ele vai chegando mais perto do Sol, ele esquenta, perde a densidade, e aí ele perde a gravidade, a força. Quanto mais denso, mais a força da gravidade tem efeito, ou seja, o nome que se dê a isso. Mas a força de atração do Sol, por exemplo, tem efeito. Quando ele vai trazendo mais para perto da Terra, vai esquentando. Quando vai esquentando, ele perde um pouco da densidade e tudo fica mais quente. Então a gente tem o verão. E aí, quando ele dá essa volta, ele começa a perder essa atração. Então, cria-se essa coisa que daí ele vai mais longe do Sol. Quando ele vai mais longe, ele vai esfriando de novo, né? E aí ele vai ficando mais denso e aí volta de novo. E aí fica esse ciclo de órbita que não é redondinha, né? Então chama órbita elíptica, né? Então, para se entender desde o universo até uma simples escultura, a densidade dos elementos, a junção da química, a fusão dos vários elementos, tudo tem a ver com isso, com densidade e com a temperatura. Então, à medida que a temperatura aumenta, a tendência é que fique menos denso e que as coisas se separam, né? Então daí nós temos o vapor e tal, e quando ele está quente, ele sobe, né? A tendência é perder a gravidade, né? Fica mais leve, e aí se afastar do globo. Então isso acontece com a água, tem até uns brinquedos assim de luminária, quem não viu, dá uma pesquisada na internet, que é aquela luminária de lava, né? Que ela vai subindo, ela fica subindo e descendo, aquelas tipo uma lava, umas bolhas e tal, né? E como que aquilo acontece? Ele coloca uma luz ali, à medida que dá uma esquentada, ela fica mais leve, ela sobe. À medida que ela sobe, ela esfria, fica mais pesada e aí fica aquele movimento infinito, né? Então isso é importante, por exemplo, para nós chegar aonde que eu quero chegar. Então nós vamos chegar no seguinte: você já se perguntou por que nenhum cientista até hoje descobriu vida fora da Terra? Então já se descobriram, estamos ainda começando, né, a pesquisar vários planetas, mas até hoje, pelo menos
no nosso sistema solar, por exemplo, não há evidências de vida. E nem no universo, até agora ainda não se viu essa vida extraterrestre, com cidades, com uma coisa. Por quê? Por uma questão de densidade. Você imagine que aqui na Terra nós temos uma temperatura média, porque senão nós não sobreviveríamos, nós temos uma pressão, nós temos uma densidade de matérias. Então, em outros planetas é outra densidade, são planetas mais gasosos, outros são muito quentes, extremamente quentes, outros são extremamente frios. Então, por quê? Porque se a gente for buscar vida como a nossa, como nós conhecemos, nós só vamos encontrar aqui, em 3D. Então, nós só vamos encontrar na Terra as várias formas de vida que existem, algumas bem parecidas com forma de vidas alienígenas. Então, tem a Fossa das Marianas, onde tem peixe que tem luz, né? Porque vive muito abaixo. Então, peixe elétrico, é umas coisas muito loucas que tem aqui na Terra mesmo. Mas, para a gente ter contato com outros seres, a gente tem que pôr na equação a dimensão que é particular do local de origem deles. Então você imagina que um planeta muito maior, muito mais gasoso e com uma órbita muito mais longa, por exemplo, agora você, se for na internet pesquisar sobre os Anunnakis, que são os deuses da civilização suméria, uma das primeiras que se tem notícia do mundo e que se inventou escrita e que agora alguns cientistas conseguiram decifrar essas escritas, né, há algum tempo já, mas agora a coisa tá pegando assim um negócio maior na internet, o negócio está sendo divulgado mais, porque isso explica muita coisa. Então, quando a gente entende melhor, você vai entender que numa órbita muito longa, ela vai fazer o quê? Quando estiver perto do Sol vai ficar muito quente, e quando ela estiver muito longe do Sol vai ser muito frio. Então nós vamos ter temperaturas extremas. E nada de vida 3D como a gente conhece aqui, nessas dimensões, né? Poderia ser 4D e tal, vai bater, a gente vai ter essa visão, se a gente não levar em consideração a densidade, né? E essas temperaturas que faz uma órbita ser muito maior, né? Então esses seres, eles teriam que ser totalmente diferentes. E é isso que está escrito nas tabuletas sumérias que se encontraram no templo de Nínive. Então descobriram várias, inclusive segundo o que está escrito, os próprios extraterrestres, né, os Anunnakis, eles selecionaram um sacerdote terreno. Então esse sacerdote que ficou encarregado de escrever a história toda de quando eles estiveram na Terra, o que aconteceu e por que eles abandonaram o planeta, né? E mesmo quando eles estavam aqui, eles se relacionavam como deuses. Então aqueles que o viam, e até nos relatos dele, eles eram muito maiores, né? E eles tinham outra densidade. Então era possível alguns entrarem em contatos, mas de forma espiritual, porque a densidade era outra, era uma densidade que poderíamos dizer que eram espíritos, né? Ou que era perispírito. Então dizem da sequência de espíritos nossa, que nós estamos aqui em 3D, quando nós morremos, fica o perispírito, que é ainda um corpo mais etéreo, né, e portanto menos denso, e que ainda
pode-se ficar menos denso ainda. Então, quando a gente chega nessa lógica de entender o que é menos denso, e aí trabalhar com as coisas que nós temos hoje na ciência, como o eletromagnetismo, as luzes, né, ultravioleta, o infravermelho, que são coisas que a gente não consegue ver, mas através de artifícios a gente consegue sentir e observar elas através de reações, né? Então existem métodos para você utilizar a luz ultravioleta, mesmo que a gente não consiga ver, né? E o infravermelho. Então ele vai reagir com certas coisas e a gente vai chegar numa frequência, e aí isso é muito louco, né? Porque tem a ver com a densidade. Então, de acordo com a frequência que você chegar numa frequência mais elevada, você vai se comunicar. Então, você consegue entrar numa linha de comunicação em que vai ter uma harmonia entre seres menos densos e seres mais densos, que somos nós. Então, é uma pequena linha. Isso vai acontecer através de sonhos e através de visões, que a gente chama de firmeza, que seria quase que um sonho acordado, né? Consciente. Você entra em estado meditativo e aí você fica em alerta, em modo de espera. E aí você começa a ouvir vozes, então aí você percebe que existe algo menos denso, que existe mundos paralelos, e aí você vai entender melhor como isso funciona, de maneira lógica. Então eu procuro explicar isso de maneira totalmente lógica. E há muito tempo, quem vê aí History, né, o canal, então já via autores e cientistas que faziam essa pergunta quando eles começaram a estudar arqueologia, e eles viram coisas que mais pareciam, quanto mais a gente chegar do futuro, mais a gente via que os deuses da antiguidade se pareciam muito com astronautas. E quando descobriram, tanto que tem até essa pergunta, eram os deuses astronautas? Né? Isso é uma série que existe na History Channel, né? E aí o Zacarias, esqueci o sobrenome, um cientista, um linguista, ele descobriu, começou a traduzir as tabuletas sumérias, que aí falava exatamente isso, que sim, eram deuses, os astronautas, né? Então, para nós, como eles tinham uma outra densidade, eles, à medida que eles elegeram seres terrestres para se comunicar com eles, porque eles que escolhem, na verdade, com quem eles querem se comunicar, né? Quando e como, né? Então a gente não sei se outros têm, que uns dizem que tem, mas eu, pelo menos na minha experiência, quem tem são eles que falam a hora que quer e fazem o que quer, porque a gente não tem muita opção, né? Pelo menos na minha vida, quando eles interferiram e mudaram a minha vida, a minha percepção, porque daí eu percebi que tinha outras coisas, eu fiquei, né, completamente atordoado, digamos assim, com uma nova vida, mas ao mesmo tempo, como eu fui muito curioso, abri um leque de possibilidades que me fizeram estudar muito e entrar nesse negócio do espiritismo, na firmeza, fazer meditações, procurar a história, procurar os sítios arqueológicos, o que tinha. Então isso daí me ativou esse lado, que tem tantas pessoas vivendo de modo tão fútil, né? Que quando a gente vai entrando nesse lado, a gente amplia o nosso conhecimento, que serve para várias coisas. Quando você tem essa ideia de dimensões, acreditando ou não em espiritismo, você vendo a parte lógica, pelo menos vai servir para aumentar a sua cultura, né? Que os sumérios fosse tudo ilusão, mas você vai entender que isso é histórico
e que existem sítios arqueológicos em vários lugares do país, do mundo, com pirâmides, com estruturas que você vê que houve um auge da raça civilizada, sejam extraterrestres, ou sejam iluminados pelos extraterrestres, depois eles abandonaram e a nova geração não tinha acesso àquela tecnologia de ponta, recomeçou tudo do começo, então a gente teve um novo recomeço, digamos assim, né? E isso, segundo as próprias tábuas sumérias, as tabuletas, houve um cataclisma, o dilúvio que está na Bíblia também é mencionado nas tabuletas sumérias. Então, quanto mais a gente pesquisa sobre isso, mais a gente vai adquirindo cultura. Então, acreditando ou não, eu estou explicando o Espiritismo de uma forma científica, de uma forma lógica, né? Porque pode ser espíritos ou vai que são extraterrestres e tem uma outra densidade que para nós parece espíritos. Então, como que a gente vai saber? Não há como saber, né? A não ser que eles mesmos apareçam e se declarem. O que eu acredito que talvez com a evolução humana isso possa acontecer, né? Eles dizem que isso vai acontecer, não se sabe quando, até porque o tempo deles é diferente do nosso, o espaço-tempo. Então há uma dificuldade de comunicação, pelo menos da minha parte, né? Então o que eu consigo compreender e praticar e ter essas conversas que são com espíritos, até agora para mim se apresentaram como espíritos, falam que tem toda uma história ainda por vir, né? Mas até que eles apareçam não há provas, digamos assim, né? Então eu gosto de ficar com a parte científica para a gente não viajar. Vamos ficar com essa parte científica, que quando a gente vai vendo o que, por exemplo, quando você faz firmeza e ouve vozes, o que dizem essas vozes? Qual é a frequência dessas vozes? É coisa ruim? É coisa boa? Como já perceberam que em alguns sonhos você, durante um tempo, por exemplo, na minha fase mais terrível, digamos assim, eu sonhava várias vezes que alguém me atacava e eu não conseguia me defender. Eu tentava correr, parece que eu não tinha densidade, então parece que eu ficava patinando. Ou eu ia atacar, não tinha força, era uma coisa ruim, eram sonhos, eram pesadelos, na verdade, né? E depois, com a prática da firmeza, eu comecei a levitar nos sonhos, a voar, a me defender de uma forma muito mais legal. E agora, agora sim são sonhos. Então, vocês que estão me assistindo, existe hoje eu até prefiro estar no mundo dos sonhos do que nesse real, para se ter uma ideia de como mudou, né? E como isso muda a nossa essência. A gente passa a pesquisar cada vez mais, entrar em contato cada vez mais com seres que, pela nossa condição, não consigo determinar exatamente o que são, mas para mim, pelo menos, tem me ajudado muito no meu espírito, na minha frequência, na minha paz interior. Então isso tudo me ajudou, porque antes parecia que eu estava, sei lá, buscando algo que eu nem sabia o que era, uma inquietude, uma revolta, um desânimo, era uma coisa estranha de se estar aqui na Terra, né? E hoje eu estou, apesar das dificuldades, apesar dos boletos, apesar de tudo que acontece, eu estou em paz espiritualmente, aconteça o que acontecer. Então, galera, eu vou ficando por aqui e, mais uma vez, eu desejo de todo o meu coração, com todo o meu amor, um 2023 maravilhoso para todos vocês que estão me assistindo. Então, um abração
e até o próximo Jack 5 quase todo dia.